Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Estamos de volta para o nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos refletir em uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. O texto diz assim: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sempre que nós ouvimos falar de Moisés, nós precisamos ter em mente que nós estamos falando da lei. Porque Moisés, além do libertador do povo de Israel do Egito, após 430 anos de escravidão, Moisés também foi o legislador. Ele recebeu a lei de Deus. E essa lei ele transmitiu ao povo. E esse período da lei, ele durou do Monte Sinai até o Monte Calvário, aproximadamente 1600 anos. Então, falar de Moisés é falar da lei. Por outro lado, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Bem, então, quando nós falamos a respeito do nosso Senhor Jesus, nós não estamos mais falando da lei. Estamos falando agora da graça e da verdade. A graça, favor não merecido. Esse é o significado exato da palavra graça. No original grego, que é sozo. Então, a graça, o favor, veio por meio de Jesus. O que significa isso? Que diferente de Moisés, as pessoas que creem em Jesus, elas são aceitas por Deus não por mérito, não por obras, mas por graça. Nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, reconhecemos que pecamos, reconhecemos que falhamos e reconhecemos também que desejamos a salvação. Como fazer isso? Através do Salvador. Quando você se volta crendo que Jesus é o Salvador e que todo o sofrimento dele foi para te salvar, então você entra no plano da graça. O favor de Deus alcança você. Não é mérito, não é esforço pessoal, é graça. Você reconhece Jesus como Salvador e Deus, como recompensa por termos reconhecido Jesus, Deus nos dá o perdão e a vida eterna. Então, de Moisés veio a lei, do nosso Senhor Jesus veio a graça e a verdade. Qual é a verdade? A verdade, amiga e amiga, é que não há salvação fora do nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém chega ao Pai senão por ele, não é? Na época de Moisés, o que garantia ao homem as bênçãos de Deus era o fato dele procurar cumprir toda a lei. Era obras. Ele tinha que se sacrificar, né? Ele tinha sempre que fazer algo para poder chegar diante de Deus e falar assim para Deus: Senhor, me abençoa, porque eu fiz isso, 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 isso. Isso é o princípio da lei. Diferente do Senhor Jesus. Hoje você chega diante de Deus e diz assim: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me abençoa por causa do teu filho Jesus. No passado, Deus olhava para as obras dos homens. Hoje, Deus olha e lembra das obras do nosso Senhor Jesus que foram feitas por nós. Então, quando eu digo assim, olha, Jesus é o meu Salvador, é porque eu sei que eu fui salvo por causa dele. Salvo de que maneira? Eu havia cometido pecados, muitos pecados, mas num dado momento eu quis a salvação. E eu me voltei para Jesus. E ele então me salvou. Os meus pecados foram perdoados e Deus não se lembra mais deles. Então, amiga e amiga, creia. Creia que hoje você não está mais na época da lei. Hoje você não precisa ter méritos para ser aceito por Deus. Hoje você precisa ter a fé
em Jesus, a fé no nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Pela graça e não pela lei. A todos um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!